eu sou Lucas Malafaia, está no ar mais um Papo da Semana, hoje recebendo o secretário municipal de Infraestrutura de Maceió, Fabrício Galvão, para falar um pouco sobre as ações da pasta, principalmente nesse período chuvoso. Seja muito bem-vindo, secretário. Obrigado. Então, vamos lá, começando aqui, né? Eu imagino que o senhor tem tido muito trabalho nessa época do ano, né? Já realizou muito trabalho preventivo também com a limpeza de galerias e agora as ações se intensificam em função dessa fase, né, que a gente está atravessando aqui em Maceió. Fala um pouquinho dessas ações por conta das chuvas da Seminfra. Olha, a gente procurou na Seminfra trabalhar numa frente preventiva e se preparar também para reagir na época de chuva. Então a gente fez realmente muita limpeza de galeria. A gente tirou aí para mais de 30 toneladas de entulho nas nossas galerias. A gente encontrou de tudo que é lixo, de objetos, a gente encontrou de tudo nas nossas galerias. Conseguimos limpar várias. Então a gente nota que realmente os alagamentos eles vêm diminuindo ou a galeria vem cumprindo a sua função. A água vai realmente subir, vai estar ali pelas ruas, mas ela vai conseguir escoar pelas suas galerias. A gente também, junto com a Defesa Civil, atuou em algumas áreas de encosta para retirar a população que está ali na área de risco, fazer algumas demolições, como a gente andou fazendo. E a gente não viu, pelo menos, nenhuma vida ser perdida nesse período de chuva, que eu acho que é a nossa grande vitória, que a gente tem que ver quando a gente olha para cidades vizinhas que perderam pessoas, né? Recife é um exemplo disso. Isso. A gente conseguiu passar sem perdas. Eu acho que essa é uma grande vitória, porque as coisas materiais a gente consegue reconstruir, realocar as pessoas, arrumar uma nova condição para ela, mas as vidas a gente não consegue recuperar. Certo. Falando primeiro assim dessa questão da limpeza de galerias, né, de águas pluviais, o senhor falou que retirou todo tipo de material. E quais os principais materiais encontrados nessas galerias, né? Olha, os principais materiais que a gente encontra são pneus. A gente já tirou vaso sanitário, colchão, restos de móveis, de eletrônicos. A gente já tirou de tudo de dentro das galerias. A população, a gente tem essa prática de jogar lixos nas ruas. A gente também tem outra prática que a gente verifica muito, que o pessoal, quando está em período chuvoso, achando que para facilitar o escoamento da água, eles tiram as tampas das galerias, ou dos bueiros, ou das bocas de lobo, dos pontos de visita. Então eles abrem aquilo ali, a água naquele momento ela escoa realmente mais rápido, mas ela leva tudo que está por perto. Que aliás é uma espécie de filtro, né? Exatamente. Também, né? Uma barreira para esses volumosos. E na hora que você aumenta aquela vazão, vai entrar tudo. Então ela vai por um tempo e vai entupir. Então a gente já pegou galerias completamente obstruídas. Certo. E as áreas mais críticas? Olha, a gente tem áreas muito críticas, por exemplo, um dos nossos exemplos é o Jacintinho. É um exemplo, Jacintinho Feitosa, aquela área. A gente encontra muito lixo dentro daquelas galerias que a gente limpa, quando volta ela já está obstruída de novo. A gente também tem população que destrói a galeria. A gente tem galerias que o pessoal vai fazer construção em áreas irregulares e ele constrói em cima da galeria e ele termina quebrando aquela galeria. Então a gente tem isso acontecendo em vários lugares da cidade. Era curioso, né, secretário? Inclusive a prefeitura tem essa ação até de conscientização ambiental. O município dispõe de equipamentos para receber todo esse tipo de material que o senhor citou aí, né? Os eletrônicos, né? Os volumosos, no caso dos vasos sanitários, sofás, enfim, tudo que é despejado incorretamente, mas ainda falta um longo caminho a ser percorrido nesse sentido, né? Com certeza, a gente vê que é uma questão cultural, né? Porque a gente vê que esses bairros, a gente quando pergunta, a coleta, ela é regular. Existe coleta, existem pontos de descarte, né? De containers que a SUDES está colocando. Então a gente tem várias opções de fazer o descarte, mas o pessoal insiste em jogar na rua, em deixar o lixo nas calçadas e tem essa prática, né? E a gente vem sofrendo com isso, porque às vezes eles mesmos sofrem. A gente vê ruas que o lixo volta para a sua porta, com a água entope aquela galeria e a água vem na sua casa. Então, às vezes, é um lixo que você gerou a sua própria dificuldade. E aí reclama da prefeitura, né? É isso aí. Agora, não é só a população, né, que contribui de forma negativa, assim, parte da população, obviamente, né, para esse problema. A gente tem aqui também, recentemente, o município multou a Sanama por um entupimento da rede de drenagem. Isso foi identificado pela prefeitura, né? Isso. A gente identificou a gente já vai em algo em torno de 10 milhões em multas com concessionárias como Sanama, Sanema, BRK, Casal, que a gente tem serviços de entupimento, eles danificam galerias, ou a gente já tem serviços que eles vão implantar uma rede de esgoto e eles cortam a nossa galeria e destroem a nossa galeria. Então a gente já tem dificuldades naturais e a gente tem, às vezes, esse acréscimo de problema com essas concessionárias e a gente vai tentando administrar da melhor forma possível.
E esse caso específico aí, recente, né, da multa de 67 mil e está atualizando esse cálculo, já passa de 200, explica melhor para a gente entender. Isso, na verdade a gente tem uma nova tecnologia, né? A gente conseguiu, desde que eu assumi a pasta, a gente tinha essa licitação em andamento, a gente conseguiu andar, destravar, contratar e a empresa oferece robôs para a gente, que eles vão dentro das tubulações e a gente consegue ter um retrato do que está ali acontecendo. Então, graças a esse robô... O robô vai com a câmera. Ele vai com a câmera, tanto ele grava as imagens, como ele georreferencia todo aquele caminho. Ou seja, já indica, o ponto exato onde está acontecendo. Realizar a intervenção. Isso. Aí ele verificou que havia um entupimento, que havia uma obstrução, e aí a gente consegue identificar que está vendo uma obra em cima e o que é que está acontecendo ali, e aí a gente tem os cálculos ali e chega nas multas. E a Casal também já foi multada, né? Já. BRK, todos já tiveram sua parcela de multa. Certo. E o que é que acontece depois dessas multas, né? Olha, a gente normalmente vem numa esfera administrativa de cobrança, né, de multa. E eles têm o direito de defesa, né? A gente tenta que essa multa ela volte em serviço. Então, muitas vezes a gente tenta que aquela empresa vá lá e refaça aquele serviço. Restabeleça a galeria. Porque, de uma forma ou de outra, eu recebendo aquele dinheiro, eu vou ter que usar para refazer aquele trecho de galeria que está perdido e que a gente precisa escoar aquela água. Então, a gente tenta negociar que aquela multa volte em serviço para aquelas galerias. Quando se esgota, aí realmente vai para cobrança, aí procuradoria, vai para a dívida ativa e aí as multas vão seguir como uma dívida, como qualquer outra. Certo, secretário. Outra dor de cabeça, imagino, né, com esse período chuvoso, além do entupimento, das galerias, né, dos alagamentos, são os buracos na cidade e, inclusive, geram grandes reclamações por parte da população, principalmente dos motoristas, né? Então, como é que está a situação de Maceió hoje? Hoje em Maceió, realmente a gente vem lutando contra os buracos. A gente hoje tem 9 equipes na rua, tapando todos os buracos que a gente vem encontrando. Todos os dias? Todos os dias, ou que a gente recebe pelo 156. A gente já tem nosso planejamento, os principais corredores a gente sai atacando, mas quando a gente recebe um chamado ali que é relevante, a gente destaca uma equipe e vai lá, seja asfalto a quente, seja asfalto a frio. Quando o tempo não permite, a gente usa o asfalto a frio, mas a gente entende que o tapa-buraco ele deve ser o mínimo possível, porque o tapa-buraco é uma operação reativa. A gente precisa ser mais preventivo. A gente precisa atuar em recapear, em refazer as nossas vias, porque a gente entende, muitas delas, que a vida útil daquele pavimento já foi. O asfalto já cumpriu a sua etapa e ele precisa ser refeito. Como tudo na nossa vida tem uma vida útil ali e ele é projetado para aquilo ali. Como ele não foi refeito, ele agora está desplacando e está realmente abrindo os buracos. Recentemente a Prefeitura trouxe para Maceió essa tecnologia do asfalto a frio, né? Que inclusive ele pode ser aplicado, salvo engano, até com o buraco com água, né? Isso. Mas tem cumprido mesmo a função dele, secretário? Ele tem uma durabilidade menor? Como é que está sendo feita essa avaliação por vocês, se ele tem funcionado mesmo? A nossa avaliação, que assim, essa opção do asfalto a frio foi uma opção minha, né? De experiência na área rodoviária. E se eu tiver um buraco num período chuvoso, eu tenho 3 opções. Uma, não fazer nada e deixar aquele buraco. A segunda opção seria usar o asfalto convencional a quente, só que como ele é quente, quando ele bater naquela umidade, ele automaticamente ele se solta. Ele já solta. Ou usar um asfalto a frio, que a gente entende que ele não tem a durabilidade de um asfalto a quente, desde que o asfalto a quente seja feito no tempo seco. Mas ele sendo feito no tempo seco é o que a gente não teve, né? É o que a gente não teve. Então, o asfalto a frio, ele cumpre a sua missão, que é garantir não ter o buraco por um período que eu consiga depois refazer o serviço. Certo. Mas a Prefeitura tem esse grande programa aí do Mais Asfalto também, né? Que tem levado asfalto para várias regiões da cidade. Só que, como o senhor acabou de explicar, não é o momento agora, né? Por conta das chuvas. Então, vocês estão agindo mais de forma reativa mesmo. Mas esse programa vai voltar. Vai. A nossa ideia é que, abrindo-se a janela de sol, a nossa janela de sol aqui, pela experiência, ali meados de agosto, ela já começa a estabilizar o tempo e a gente começar a repavimentar, refazer o pavimento dos grandes corredores que a gente tem. Aí eu posso citar aqui exemplos como a Avenida Rotary que a gente tem a Avenida Jatiuca, Comida do Leão, Dona Constança, Mário de Guzmão, alguns eixos assim que tem grande circulação e que o seu asfalto apresenta um encerramento da sua vida. Então a gente precisa substituir essa massa, precisa substituir esse asfalto, para que no próximo inverno essas avenidas já saiam do nosso radar de operações tapa-buraco. Elas já não vão mais sofrer, que é o que a gente vê, por exemplo, Fernandes Lima, do Valdo Góes Monteiro, a gente vê na
na Comendador, lá no Gustavo Paiva, a gente vê na Walter Ananias, a gente vê ali na região da Orla, Cruz das Almas, Jacarecica, vias que têm pavimentos mais novos que não sofrem com buracos nas chuvas. Certo. E nos bairros, né, também, né? Além desses grandes corredores, né, dessas vias principais importantes para a cidade, dentro dos bairros também, vocês têm já um retrato da situação? Temos sim. A gente sofreu aqui na prefeitura, quando eu cheguei, que a gente não tinha muitos projetos, nem diagnósticos das situações de alguns bairros. Então, alguns bairros não tinham sequer uma topografia que eu pudesse saber para onde a água ia, o que estava acontecendo naquele bairro. Isso a gente conseguiu fazer em toda a cidade. Você chega em bairros como a região do Antares ali, que o pessoal reclama muito, que não tem pavimento, que não tem isso aqui. O pessoal não sabia onde ia fazer com aquela água. Então a gente conseguiu fazer projetos novos de drenagem e pavimentação. Que não adianta, né? Uma coisa sem a outra. Outra né? coisa que eu combinei com o prefeito, que é uma diretriz nossa, nós não vamos fazer pavimento sem a drenagem. Independente se essa drenagem... Isso já foi feito tanto aqui em Maceió, já foi. Né? Mas é dinheiro jogado fora. É dinheiro jogado fora porque hoje nós estamos colhendo o que não foi feito lá atrás, né? Então, assim, o asfalto hoje está cobrando a conta de não ter a drenagem eficiente, a água acumulando e a gente tendo problema com o nosso asfalto. Então, a gente está mapeando isso, a gente está fazendo a drenagem, a gente já tem mais de 100 quilômetros de vias mapeadas que vão receber pavimentação e drenagem na nossa cidade. Certo. Aí, voltando a falar sobre essa questão aí do asfalto sem a drenagem, né? Que isso, eu na minha vivência, assim como jornalista, já visualizei também, principalmente ali na parte alta. Inclusive, você percebe a altura do meio-fio, né? Uhum. Já rente mesmo ao asfalto, né? Que não tem a drenagem, não tem aquele rebaixamento para garantir a linha d'água, enfim. Não entendo dessa área, não. Mas isso, como o senhor falou, é dinheiro jogado fora e ainda segue acontecendo aqui? Olha, a gente hoje, na nossa gestão, a gente não vem fazendo isso. A gente só faz o asfalto quando a gente pode fazer a drenagem, nem que essa drenagem seja superficial. Por exemplo, a gente fez algumas pavimentações na região do Jardim Petrópolis, ou do Petrópolis, Paraíso do Horto, aquela região onde tentam fazer umas pavimentações, mas as ruas elas têm uma declividade boa, permitem que a gente execute uma linha d'água e canalize até a água, até o canal próximo e a água vai embora naturalmente, superficialmente. Então, onde isso era possível, a gente fez os pavimentos. Onde isso não é possível, a gente teve que enterrar a tubulação, fazer um tubo de drenagem, escoar essa água para depois vir com o pavimento. É porque há uma intervenção ali na região da Jatiuca também, né? Agora, me parece que não está sendo executada da maneira correta. Mas como é que isso funciona? O Estado também ele faz esse tipo de trabalho? Olha, na teoria, esse trabalho era para ser feito pela Prefeitura. O Estado começou a fazer esse tipo de trabalho, mas a gente não teve qualquer comunicação disso aí. Aquelas ruas estão todas no nosso planejamento de executar primeiro a drenagem para depois vir com aquela pavimentação. Então a gente está realmente tendo um descompasso nisso aí. E o que é que vai acontecer ali, então? Vai perder todo aquele material. Vai perder mesmo? Todo aquele asfalto. Porque vai ter que ser feita a drenagem. Vai ter que ser feita a drenagem e a própria água, por não ter drenagem, ela vai destruir aquele pavimento. Tá bom, secretário. A gente encerra aqui o nosso primeiro bloco. Na volta, vamos falar, entre outros assuntos, né, pertinentes, relativos à Secretaria Municipal de Infraestrutura, da situação lá de Fernão Velho, que tem sido alvo constante, né, de solicitações, de reivindicações por parte dos moradores. A gente volta já, não sai daí. Vem trabalho em Maceió, vem só, quem te viu, quem te vê, tá vendo que tá melhor. É a prefeitura com trabalho bem maior. Da orla, a grota por amor a Maceió. Vai com tudo trabalhando para todos. Eficiência, buscando o melhor. Tá no pique, tá com pressa, pavimentando rua. A prefeitura pisou no acelerador. Tá no pique, tá no grau. Vem só, por onde a gente passa, vem trabalho em Maceió. Vem só, quem te viu, quem te vê, tá vendo que tá melhor. Tá no grau. A cidade de todos nós, a capital que mais vacina do Brasil. Por exemplo, nossa escola municipal. Amamos Maceió, a cidade do bem. Tá bonita e iluminada como a gente nunca viu. Tá no grau. Vem só, quem te viu, quem te vê, tá vendo que tá melhor. Tá no pique, Maceió. O trabalho não para, aqui somos o sol. Cidade de todos nós.
De volta com o Papo da Semana, recebendo hoje o secretário Fabrício Galvão, de Infraestrutura de Maceió. No primeiro bloco falamos aí sobre as ações, né, preventivas e também reativas por conta das chuvas. E a gente segue aqui esse bate-papo. Vamos falar agora da situação de Fernão Velho, secretário. Ali são duas situações, né? Tanto a parte, né, da encosta, quanto também do asfalto, né, da pista. Inclusive foi interditada recentemente para uma avaliação por conta das fissuras no asfalto. O que é que a prefeitura identificou ali naquela região? Olha, aquela ladeira de Fernão Velho, como ela é conhecida, né, ali é a famosa meia encosta, né, é uma estrada construída em meia encosta. A gente conseguiu fazer alguns diagnósticos naquela encosta e a gente viu que ela tem algumas movimentações que são naturais de solo, tanto que a ladeira não ficou interditada porque a encosta desmoronou, a parte alta dela, né? A gente conseguiu estabilizar ela, mas nós temos uma solução realmente de contenção para aquela encosta definitiva. E aí o lado da parte mais baixa, a gente observou algumas movimentações de solo, gerou uma fissura, a gente selou essa fissura e a gente está observando, né? Acho que a gente tem que analisar o comportamento daquele solo. A gente sempre diz que a gente não pode se precipitar, às vezes algumas decisões, precisa analisar aquele comportamento. Então, ela é uma encosta que ela está até certo ponto estável para o volume de água que ela recebeu, então a gente está ainda analisando aquela ladeira. Certo. E já foi liberada, né? Já. Foi para avaliação e, inclusive, foi uma interdição parcial mais para veículos pesados, né? Uma Isso. recomendação. E a gente, na verdade, entende o anseio da população de Fernão Velho, porque eles só têm aquela ladeira de acesso praticamente. Tirando aquela ladeira, eles têm o acesso pelo Rio Novo, e aí tem aquele acesso pela Goiabeira, que sai lá no Flechal, que não é pavimentado. Então, eles sofrem muito com esse medo de essa ladeira ficar interditada. Então, eu acho que a gente precisa realmente vir conversando com o prefeito para que a gente viabilize novos acessos à região do Fernão Velho. Né? É possível? É possível, sim. Eu já percorri tanto o acesso pelo Rio Novo, não é? Como o acesso pela Goiabeira, que sai na região do Flechal, Santa Amélia. Então, a gente teria bebedouro, a gente teria novas ligações para a região do Fernão Velho. Inclusive, são áreas que a gente pode criar como novas áreas de indutores de desenvolvimento. Aquela região ali que sai no Flechal, que passa pela Goiabeira, é uma região bem interessante, não é? De frente para a lagoa. Se você for pegar a experiência do balanço e daquela vista que tem toda ali, é uma área espetacular. E ali desafoga o trânsito bastante também, né? Assim, quando está em tempo seco, muita gente utiliza aquele caminho ali para fugir do trânsito justamente na ladeira da Xande Bebedouro também. Com certeza. Né? Então, se a gente conseguir viabilizar essa via como uma via alternativa, eu acho que é uma das ideias que a gente tem, que a gente vem trabalhando. Agora, em relação às demais encostas na cidade, né, a prefeitura, se é que podemos dizer que essa questão da Braskem trouxe alguma coisa de positiva, foi a retirada do pessoal ali, pelo menos do Mutange, né? Isso. Ali não é mais habitado, mas tem muita coisa ainda, tem muitas encostas, muita gente morando em área de encosta. Tem. Desde que eu entrei aqui, a gente vem mapeando as encostas, a gente mapeou 25 encostas que a gente considera como áreas de risco, que a gente precisa trazer soluções definitivas para a contenção das encostas. Não adianta a gente fazer paliativo, ou colocar lona, ou ficar ali brigando com aquela população. A gente tem que realmente estabilizar as encostas. A gente trouxe uma equipe da Bahia, que ajudou a gente nessa consultoria. Salvador foi um dos grandes vencedores das suas encostas. Ele conseguiu estabilizar suas encostas. Hoje não tem mais deslizamento na cidade de Salvador. Então a gente trouxe essa experiência para cá, né? E assim, foi bem válido. A gente já está com esses projetos. Praticamente alguns já estão entrando em licitação. A nossa ideia é que na próxima quadra chuvosa, né, ou seja, no próximo meio do ano, a gente já esteja com várias encostas estabilizadas com soluções definitivas. Aí são cortinas de concreto, são tirantes, são paredes de concreto que realmente era isso que eu ia perguntar ao senhor agora, como é possível, né, fazer isso, né, aí pela engenharia? Pela engenharia você vai estabilizar essas encostas, porque cada encosta também tem um tratamento diferente, porque ela tem uma inclinação diferente, ela tem um solo diferente, Sim. Ela tem uma composição diferente, então cada uma recebeu um tratamento específico. Maceió hoje, secretário, paga um preço alto pela falta de visão assim, planejada mesmo para a cidade, né, de obras estruturantes. Né? A impressão que a gente tem é que, por muito tempo, né, em algumas gestões, o que foi feito foi muito paliativo mesmo, né, sem atacar o problema, como essa alternativa aí que a prefeitura está trazendo agora para estabilizar as encostas. Né? Era uma coisa que já poderia ter sido feita, né? Isso, é isso. Nossa gestão, assim, a gente vem conversando com o prefeito, a gente sempre diz que a gente tem que ter coragem para enfrentar os problemas. Eles vão estar sempre aí
e a gente tem que ter coragem para enfrentar e deixar esses legados. Eu acho que as encostas é um legado que a gente vai deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. Assim, as encostas estabilizadas é uma dor de cabeça a menos em qualquer período chuvoso, porque você viabiliza a drenagem, você estabiliza aquele maciço, você tanto salva quem está em cima como quem está embaixo, você deixa de ter interrupções de trânsito. Então, assim, é uma dor de cabeça a menos que a gente tem que enfrentar. A gente já conseguiu, e o prefeito disse, consiga os projetos que eu consigo os recursos. Então a gente está nessa parceria, conseguindo os projetos, licitando e indo atrás dos recursos. Agora, a população também tem que entender que não são soluções a curto prazo, né? Também levam tempo, pelas características, né? Exatamente. O pessoal sempre cobra a gente, eu estou há 30 anos esperando, há tantos anos que eu moro aqui nessa área e nunca foi pavimentada, mas locais que a gente chega, por exemplo, que nunca foi pavimentado, não tinha sequer um projeto de pavimentação. E não tem como chegar e fazer uma pavimentação numa área sem ter sequer um projeto do que quero fazer ali. Mesma coisa as encostas. Eu não tenho como meter uma contenção numa encosta sem saber exatamente nem o solo que eu vou enfrentar, nem como eu vou construir, porque muitas vezes eu não tenho acesso de máquinas para as áreas de encostas. Até isso eu tenho que pensar. Onde eu vou colocar aquela população que está no topo da encosta, que eu preciso refazer, eu vou tirar, vou colocar onde? Então, assim, toda essa mecânica, essa engenharia, ela tem que ser pensada. Agora, outro legado importante que o município vai deixar são as obras do Renasce Salgadinho, né, secretário? Isso. As obras do Renasce Salgadinho são extremamente importantes para a gente, né? A gente vê com muito carinho e a gente vem trabalhando nelas, vem acontecendo e a gente espera que ela realmente cumpra o seu papel, né? Junto com o Renasce Salgadinho, a gente vem criando uma política de combater as ligações clandestinas de esgoto, porque a grande contribuição de esgoto na região do Salgadinho ela é gigante. Então, a gente combatendo o esgoto clandestino que chega ali, a gente fazendo essa obra com jardins filtrantes, com emissários, com estações elevatórias, a gente vai conseguir realmente dar outra cara para o Salgadinho. E está sendo feito da maneira correta, né? Enterrando mesmo ali a tubulação, né? Causa um transtorno e tudo, mas é para um bem maior. Isso. Inclusive, amanhã a gente já vai estar começando a fazer pavimentações na região do Vale do Reginaldo. A gente quer trazer um pouco de dignidade, de urbanização, né? Eles vão ganhar aqueles jardins filtrantes, estão recebendo questões socioambientais. A gente vai refazer as escadarias que eles têm de acesso ali do Vale do Reginaldo. E vamos começar a pavimentação pelas vias transversais ali do Vale do Reginaldo. Então, a gente está realmente preocupado com aquela área, mas a gente entende que eles são vulneráveis, mas que eles precisam de tratamento digno. Outro motivo de preocupação é a orla da cidade, né? Que Isso. ela tem de bonita também, mas tem trazido essa preocupação com o avanço do mar, não é, secretário? Isso. Esse foi outro ponto que quando a gente assumiu, ela estava meio na estaca zero. E aí a gente parou e fez, espera aí, eu tenho que trazer consultores, gente experientes, que já enfrentaram esse tipo de problema. Então a gente conseguiu uma equipe de consultoria de Recife, que o pessoal já trabalhou e enfrentou marés muito mais fortes do que a nossa, como em Natal, que tem mar aberto, e algumas outras cidades que recebem o mar sem nenhum anteparo de corais, e que a energia é muito maior e que estava sendo destruída pelo mar. Então a gente conseguiu viabilizar 2 projetos para agora, que seria um projeto mais urgente e outro realmente de emergência. A gente brinca que é como se eu cair de moto, uma queda de moto, eu primeiro tenho que fazer um torniquete ali, imobilizar e levar para o hospital para ali fazer uma cirurgia. São 2 procedimentos de urgência e emergência, mas que tem que acontecer. Então a nossa ideia primeiro é evitar que ela continue a avançar, fazer um anteparo ali, como a gente já vem trabalhando, escavando, fazendo um anteparo ali, reconstruir o passeio e depois fazer uma solução de contenção definitiva na orla. Isso deve levar quanto tempo, mais ou menos? Olha, a gente vem trabalhando com decretos de emergência. A nossa ideia é que isso aconteça aí, no máximo aí uns 3 meses, 3 a 4 meses. E nessa frente, o IMA tem dado uma contribuição importante também, né? Porque envolve essa questão ambiental. Isso, o IMA é o órgão licenciador, né, da questão costeira, né, e o IMA vem sendo um grande parceiro da prefeitura. Eu acho que nesse momento a gente deu as mãos para realmente resolver esse problema, porque a nossa orla é uma das nossas grandes vitrines, né, o turista anda pela nossa orla, e a gente identificou do Pontal da Barra até a Praia da Sereia, são 12 pontos de erosão que precisam ser atacados com urgência. Senão a gente, por exemplo, ali na região do JTR, ali da Jatiuca, ali, a gente vai perder a nossa orla. Pontal da Barra, já tem lugares que realmente o mar está invadindo e ele não vai parar de avançar. A gente fez levantamentos que a gente chama de geomorfológico, do avanço do mar ao longo dos anos, ele vai continuar avançando. Se a gente não interromper, ele vai avançar na nossa orla. Certo.
Secretário, a atual gestão ela tem essa característica de ser uma gestão participativa também, né? Então, ela busca sempre se aproximar o máximo possível da população e imagino que também não é diferente com a infraestrutura. Tanto é que vocês têm lá os canais de atendimento, o município tem a Central 156 de serviço. Quais os canais de atendimento? Como é que a população pode participar mais ativamente da gestão pela Semifra? Olha, hoje a Semifra vem recebendo realmente muitos chamados através do 156. A gente tem nossos telefones e a gente tem nossos e-mails, mas a gente tem as nossas portas abertas. Eu digo sempre ao pessoal que eu recebo todo mundo que chega lá. O pessoal até diz, você não vai almoçar? Mas assim, enquanto tiver gente lá querendo falar comigo, porque às vezes o cara vem lá do Benito Bentes, sai da sua casa, porque o cara às vezes não tem internet, ou não tem um acesso, ou prefere ir lá para levar uma foto do seu problema. Então, eu acho que eu tenho que, no mínimo, ouvir aquela pessoa. Então, a gente recebe todo mundo, a gente está ali. Se eu não puder, a gente vai ter alguém que vai receber. A gente procura ir visitar todos os locais, a gente está perto da população, conhecendo aquele problema. Então, a gente já resolveu problemas assim, de um dia para o outro, porque às vezes o problema do cara é uma tampa de bueiro que está aberta na frente da sua casa. Isso a gente resolve em um dia, só que aquele problema, para ele, é o maior problema do mundo, né? Para a gente é só mais um problema, mas a gente já conseguiu diminuir aquela ansiedade daquela população e aquele problema que estava ali todo dia minando a sua confiança, né? A sua dignidade e a sua confiança até na gestão. Mas a gente está tentando atuar nisso aí. Qual o horário de funcionamento lá da Semifra? Olha, a Semifra está aberta sempre das 8 às 2 da tarde, né? Das 8 às 14. E portas abertas, quem quiser chegar, é só chegar, pedir, se identificar, a gente vai estar atendendo. Agora, nas ruas, as equipes não param, né? As nossas equipes não param, as nossas equipes de tapa-buraco estão sempre na rua, a nossa equipe de fiscalização está sempre na rua e a gente está todo dia tentando visitar as comunidades, conversar com a população e trazer o pessoal para perto da gente. Ô secretário, e agora, né? De acordo com o planejamento que foi desenvolvido, o senhor está na pasta desde fevereiro deste ano, né? Imagina se o senhor tem um planejamento, né? E metas aí. O que é que vem assim pela frente, assim, mais próximo? Olha, mais próximo. A minha meta agora nós estamos numa fase interna de licitação e planejamento. A gente precisa planejar. A gente não pode viver apagando incêndio, a gente tem que planejar. Então a gente está licitando as obras de encostas, as novas pavimentações com drenagem. A gente está licitando, a gente fez vários lotes pela cidade, a gente está relicitando nossos contratos também de manutenção e tapa-buraco, para que eles tenham uma capilaridade muito maior pela cidade, para que aquelas equipes possam se multiplicar pela cidade. Então, a gente está se preparando. Na verdade, a gente precisa ter capacidade de reagir a uma cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes. A gente tem contratos lá que eles vêm há 10, 12 anos só sendo relicitados, sem ninguém parar para sequer olhar e saber se esse contrato atende ou não a nossa necessidade. Então, a gente está assumindo esse papel de fazer esse freio, relicitar tudo, recontratar o que é necessário, para que a nossa cidade ela tenha essa capacidade de avançar. É muita dor de cabeça também, né, secretário? É muita dor de cabeça, mas eu acho que é uma missão. É uma missão, é uma missão, né? E que a gente tem que abraçar e correr atrás. Que assim a gente estava conversando aqui antes, né, junto com a saúde e a educação, como o senhor falou, uma cidade grande, né, por mais que se faça, sempre tem uma coisa aqui e ali, e muitas pessoas utilizam dessas situações politicamente, né, para criticar a gestão. E recai um pouquinho aí também, né, nas costas do secretário. É bem isso, mas eu sempre digo assim, o pessoal diz, você só pode ser maluco de pegar uma pasta dessa, você é um servidor federal de carreira, você não precisaria financeiramente de estar aí, mas às vezes a gente escuta, se eu tivesse a chance de fazer ou de ajudar, né, então às vezes essa oportunidade chega e você tem que abraçar. Tá bom, secretário, muito obrigado pela participação aqui no Papo da Semana, pelas informações, né? Acho que deu para dar uma esclarecida boa. Obrigado também a todos vocês que nos acompanharam e até o próximo programa. Tchau!